Olá, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas triangulares. Nós estamos num contexto de sistemas de equações lineares e a solução, uma primeira abordagem para solucionar sistemas de equações lineares é transformá-los nos sistemas triangulares. Essa transformação possibilita a resolução do sistema de uma maneira que a gente chama de maneira direta. E esse sistema triangular pode ser triangular inferior ou superior. Como é que seria isso? Um sistema triangular inferior é aquele no qual, abaixo da diagonal principal, todo mundo é diferente de zero, ou acima da diagonal principal, todo mundo é zero. Aqui, na verdade, aqui nessa parte de baixo, podem haver zeros, não há problema. A questão é zerar quem está acima da diagonal principal. Fazendo dessa maneira, eu consigo começar a encontrar valores para as variáveis, realizando substituições. Então, a ideia é realizar substituições sucessivas, de maneira a ir num modelo de cascata, descobrindo quais são os valores das variáveis. Dessa maneira aqui, se eu proceder aqui à multiplicação da matriz A pelo vetor x, eu vou encontrar A11 vezes x1, depois 0 vezes x2, 0 vezes x3, etc, etc, de tal maneira a ter isso igual a b. A1 vezes x1 é igual a b1. Ou seja, essa equação que está aqui. Dessa maneira, eu isolo o x1 e encontro o x1 como sendo o b1 dividido pelo A11. Com a obtenção do x1, eu venho na equação que eu vou obter nessa linha, pela multiplicação dessa linha da matriz A por esse vetor. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter A21 vezes x1, A22 vezes x2 e 0 vezes x3, 0 vezes x4, etc, etc. Tudo isso igual a B2. Ou seja, eu vou ter o que tem aqui. Está aqui. A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 é igual a B2. De tal maneira que eu posso isolar aqui o x2 e calculá-lo a partir do B2, A21, A22 e do x1 que eu acabei de calcular aqui. Então, com o x1 eu calculo o x2. Depois, com o x1 e x2, eu vou calcular o x3, que eu vou obter dessa terceira linha, e assim por diante. Ou seja, tendo um sistema triangular inferior, utilizando substituições sucessivas, eu vou conseguir obter a solução do meu sistema. Eu vou conseguir obter o valor dessas variáveis x1, x2 até xn. Okay? De maneira genérica, então, eu vou ter o meu xn como sendo bn menos an1 vezes x1 menos an2 vezes x2 menos an n-1 vezes xn menos 1 dividido pelo an. Ok? Então, fazendo essas substituições, eu consigo resolver o meu sistema. Aqui de uma maneira mais simplificada, na forma de um somatório. Eu espero que todo mundo se lembre o que seja o somatório. Aqueles que tiverem dificuldade, na internet é bastante farto, é somatório. O que é um somatório? E, enfim, a forma genérica do somatório está dada aqui, certo? Um exemplo prático. Eu tenho aqui um sistema triangular inferior. Detalhe, mais uma vez, é acima da diagonal principal que todos devem estar zerados. Haver zero, seja na diagonal principal, seja aqui no meio da matriz, não é problemático, tá? Bom, na realidade, se tiver um zero na diagonal principal, é problemático sim, a gente pode ver isso aqui mais para frente. Mas a verdade é que haver zero abaixo da diagonal principal não é problemático. Bom, enfim, como que eu vou resolver isso aqui? A primeira questão aqui é que eu consigo achar o x1. O que é o x1? O x1 é igual a 4 dividido por 2, igual a 2. Depois eu tenho 3x1, 5x2, que é igual a 1. Essa é a equação que está aqui. Eu isolo o x2, e como eu tenho o x1, eu calculo e obtenho isso daqui. Para achar o x3 é 1 vezes x1 menos 6 vezes x2, 8 vezes x3, que é igual a 48. Essa equação está aqui. Como eu tenho o valor de x1 e x2 calculados anteriormente, eu isolo o x3 e acho o seu valor
e depois acho o valor de x4, né? Vai ser menos 1x1, 4x2, menos 3x3, 9x4, que é igual a 6. Como eu já tenho o x1, x2, x3 obtido anteriormente, eu acho o x4 como sendo 3. Então, o vetor solução para esse sistema de equações lineares que está aqui é esse que está aqui, 2, menos 1, 5 e 3. x1 valendo 2, x2 valendo menos 1, x3 valendo 5 e x4 valendo 3. Ok? Bom, eu falei do sistema triangular inferior. Posso ter o sistema triangular superior? Perfeitamente. A ideia agora é inverter. Abaixo da diagonal principal, todos os elementos devem ser zerados. Antes, eu trabalhava com substituições sucessivas. Agora, eu vou trabalhar com substituições retroativas. Eu começava de cima para baixo, agora eu vou começar de baixo para cima. Ou seja, eu vou achar aqui o meu xn a partir do cnn vezes xn, que é igual a dn. É exatamente o que está aqui. Isolo o xn e encontro o seu valor. Com o valor do xn, eu vou calcular o xn menos 1, o valor de cima. E assim, sucessivamente, até que no final eu encontro o valor do x1. Ok? As equações são as mesmas, eu peço licença aqui para ser mais ágil e passar direto para o exemplo prático. Então, tem aqui meu sistema triangular superior, abaixo da diagonal principal todos estão zerados. Insisto que pode haver zeros acima aqui da diagonal superior, não é problema. E aí vou trabalhar com as substituições retroativas. Começo aqui de baixo. 2 vezes x4 é igual a 8, exatamente isso aqui. Então eu calculo o x4, x4 é igual a 4. Depois eu tenho 4 vezes x3 mais 5 vezes x4 é igual a 28, que é o que está aqui. Isolo o x3 e com o valor de x4 calculado anteriormente, eu encontro o x3 igual a 2. Depois eu venho 3 vezes x2 mais 7 vezes x3 menos 4 vezes x4 é igual a menos 2. Chego nessa equação aqui. Com os valores de x3 e x4 calculados anteriormente, eu calculo x2. x2 é igual a 0. Com os valores de x3, x4 e x2, eu calculo o meu x1. x1 vai ser 5x1, a equação, 5x1 menos 2x2, 6x3, 1x4, que é igual a 1. A equação está dada aqui. Ok? E acho o meu x1 como sendo menos 3. Ou seja, o meu vetor solução é x1 valendo menos 3, x2 valendo 0, x3 valendo 2 e x4 valendo 4. Ok? Então, os métodos numéricos para a solução de sistemas lineares, eles podem ser divididos em dois grupos. Os métodos diretos, como esse que nós vimos aqui agora, acabamos de ver, eles fornecem a solução do sistema, caso exista, após um número finito de iterações, e ele tende a me dar uma solução exata. Porém, eu posso ter problemas de arredondamento. Nessas contas, eu posso ter problemas de arredondamento. E aí a solução não ser exata em virtude de erros numéricos. Agora, existe uma outra família de métodos que a gente chama de métodos iterativos, que eles geram uma sequência de vetores xk a partir de uma aproximação inicial. E esses métodos, eles não convergem sempre. Aí tem a história de convergir. Assim como a gente tinha lá nos métodos de obtenção de raiz, os métodos iterativos, eles podem convergir ou não. Os métodos diretos sempre convergem, se o sistema tiver solução. Aí tem aquela história lá de verificar se o sistema tem solução única, se tem infinitas ou não tem solução. Se a solução existir, o método direto alcança aquela solução, e alcança com um grau grande de exatidão, à exceção, claro, dos erros de arredondamento, erros numéricos. Agora, os métodos iterativos, eles podem não convergir. Por que eu usaria um método iterativo que pode não convergir? Bom, às vezes o meu sistema é enorme. Se o sistema for muito grande, os métodos diretos ficam inviáveis. Eles simplesmente não dão conta. Por outro lado, os métodos iterativos, eles são aplicados para sistemas maiores, sistemas grandes,
e eles são um pouco mais robustos a alguns problemas que os métodos diretos enfrentam com relação a arredondamentos. Por exemplo, se houver zeros na diagonal principal, essa é uma questão que, ou números muito pequenos na diagonal principal, os métodos diretos costumam ter problema. Os iterativos já se dão melhor nesse tipo de situação. Mas enfim, eles podem não convergir, tem essa situação para o caso que eles não venham a convergir, tá certo? Pertencem à classe dos métodos diretos, são daqueles que foram usados no primeiro e segundo graus, e a gente viu também em geometria analítica e álgebra linear. Esses métodos não são eficientes para a solução de sistemas de equações lineares de grande porte, então tem muitas variáveis, conforme a gente já disse. E tem outros problemas, que é a questão de haver zeros na diagonal principal. Tem hora que a gente vai ver algumas possibilidades de contornar isso, mas tem hora que fica complicado realmente sair de divisões por zero. No caso de sistemas lineares quadrados com solução única, o vetor x ele é dado por essa equação. X é igual a elevado a menos 1, é a inversa de b. O cálculo da inversa ele é demorado, não é simples calcular a inversa da matriz. Lembrando que é a inversa da matriz? Uma inversa de uma matriz é aquela matriz pela qual eu multiplico ela mesma, então A vezes a inversa de A é igual a matriz identidade, ok? Então o cálculo dessa inversa ele pode ser demorado, e não competitivo, com métodos que a gente pode ver aí, como vai ver para frente aí. No próximo vídeo nós vamos falar do primeiro método direto, o método de eliminação de Gauss. Até lá!